O programa de partnership é um dos modelos mais arrojados de remuneração que você pode implementar dentro da sua empresa, porque ele é muito mais do que um modelo de remuneração complementar, né? Ou um modelo de composição de remuneração. O programa de partnership, ele é uma estrutura de gestão. Ele está muito mais associado à governança societária e corporativa dentro da sua empresa do que apenas a uma forma de você estimular e engajar pessoas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. O programa de partnership acaba sendo confundido muitas vezes com stock options, um plano de vesting, e ainda que a gente tenha mecanismos como o contrato de vesting ou mesmo uma cláusula de vesting dentro de um plano de partnership, eles não são a mesma coisa. E o plano de stock options também, ainda que tenha algumas semelhanças, por também ser um modelo que remunera pessoas através de participação acionária ou societária, o stock option tem uma diferença muito grande por princípio em relação ao partnership. Então hoje, neste vídeo, eu vou explicar para vocês o que é o programa de partnership, quais são os elementos que você deve considerar na hora de estruturar o seu programa, quais são os passos que você deve seguir para fazer isso e as vantagens de implementar um programa de partnership na sua empresa. E antes da gente começar, efetivamente, vale lembrar que o modelo de partnership pode ser aplicado a qualquer tipo de empresa. Ele não é segmentado apenas para empresas de tecnologia ou para o mercado de startups. Ele acabou se popularizando em grandes companhias do mercado de tecnologia, mas ele é um modelo que pode ser implementado em qualquer empresa que tenha sócios, que tenha estrutura societária. Então, você, como empresário, empreendedor, você que está à frente de um negócio, quer buscar mecanismos arrojados para poder estimular as pessoas, criar o famoso senso de dono dentro da sua empresa, talvez o programa de partnership seja o mais adequado. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, que eu só vou continuar se você deixar o seu like, porque o seu like é muito importante para a gente levar esse vídeo a mais pessoas, para a gente poder mostrar para o YouTube que este conteúdo é relevante para você e certamente pode ser relevante para várias outras pessoas. Então, deixar o seu like ajuda a gente bastante. Nós estamos aqui perto de bater, se talvez já tenhamos batido, né? 1.000 pessoas, 1.000 inscritos aqui no nosso canal. Agradeço a todos vocês que são inscritos e acompanham o nosso conteúdo por aqui. Mas eu quero reforçar que compartilhar os nossos vídeos é muito importante. Deixar o seu comentário também, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer uma proposta de vídeo, deixa o comentário. A gente está aqui super aberto para trazer conteúdo de valor para você, que você possa implementar na sua empresa e colher resultados práticos no dia a dia. Falando do partnership específico, o que é o modelo de partnership? Eu estou até com a minha colinha aqui do lado para poder lembrar os tópicos do partnership, mas ele é um sistema de incentivo. Ele é um modelo baseado em meritocracia. Eu não gosto muito dessa palavra, porque meritocracia acabou ficando associada a questões políticas, ideológicas, né? Vamos trabalhar aqui a ideia de desempenho. O partnership ele está diretamente associado, ele é um mecanismo de incentivos muito baseado no desempenho das pessoas que compõem o partnership, pessoas que ingressam no programa. E a primeira etapa do partnership vai ser definição de requisitos para que a pessoa possa ingressar no programa, porque existe uma porta que deve ser aberta para essas pessoas. Você tem que dar uma chave para elas. Essa chave que você vai dar para essas pessoas são os requisitos prévios que você vai estabelecer para que elas possam entrar num programa de partnership da sua empresa ou não. Esses requisitos podem ser tempo de empresa, senioridade, desempenho, fit cultural, participação num projeto relevante. Eu costumo dizer que o partnership ele deve ser reservado para pessoas estratégicas dentro da sua companhia. Porque, como eu disse, ele é um modelo que, ainda que tenha uma característica de remuneração, ele compõe remuneração, porque você vai trazer ali participação societária para aquelas pessoas, elas vão ter participação nos lucros da empresa, como sócias que serão, mas o modelo de partnership ele é um modelo de gestão. Então, de algum modo, essas pessoas têm que estar alinhadas ao futuro, à visão de futuro que a empresa tem. Isso tem que fazer parte do propósito delas também. E aí cabe a você identificar essas pessoas dentro da sua equipe. Não são todos, nem todo mundo serve para um programa de partnership, mas algumas pessoas podem se destacar. E aí, quando você implementa um programa como esse, bem feito, a chance de dar resultado, de você engajar essa pessoa ainda mais, é muito grande. Então, esse é o primeiro ponto que você deve considerar. Falando da estrutura em si, eu separei aqui 5 elementos que não podem faltar no seu programa de partnership. Você tem que considerar eles na hora de estruturar o programa, de elaborar o seu regulamento do programa de partnership.
na hora de você escolher as pessoas, na hora de você escrever os contratos. Claro que eu estou falando aqui de escrever contratos, elaborar programa, mas o ideal, e aí já fica o spoiler para o final, o ideal é que você busque uma assessoria especializada que já tenha feito isso antes, que faça isso no dia a dia para te ajudar, porque não é um programa de fácil implementação. Não é que você vai ter muita complexidade para implementá-lo, mas é porque ele tem uma relevância muito grande dentro da sua empresa. Então você não vai colocar uma das partes mais importantes da sua empresa, que é a divisão societária e pessoas nas mãos de um modelo do GPT. Então fica a dica aí, já pense em trazer pessoas para te ajudar. Mas esses 5 elementos devem estar no seu programa. E o primeiro deles é a definição das metas que devem ser alcançadas por quem ingressa no programa. Quem ingressa no programa de partnership precisa cumprir alguns objetivos, precisa ter uma milestone, uma meta que ele deve ir alcançando com indicadores definidos para você poder atribuir participação societária para o partnership dele ou mesmo retirar. Porque, como falaremos logo mais, o partnership tem uma flexibilidade muito grande para você dar participação e retirar participação. Definir essas metas é fundamental. Se você não tiver a capacidade hoje de olhar para o seu negócio e definir essas metas, é melhor você nem pensar em partnership, porque ele está diretamente associado a desempenho e você não mede desempenho sem indicadores, sem metas. O segundo item são as regras de saída e de recompra. Porque, naturalmente, uma pessoa que entra no partnership não vai ficar no partnership para sempre. Em algum momento, ela vai querer buscar outros objetivos, ou os planos dela mudam, ou de repente acontece alguma coisa, um fato de terceiro ali que vai mudar as opiniões dela, vai mudar o interesse dela, ela vai sair do programa, ou eventualmente você mesmo talvez não queira mais determinadas pessoas no programa por qualquer motivo que seja. Então é importante ter especificado no seu programa, nas regras que você vai estabelecer, como será a saída dessas pessoas. Sejam elas voluntárias, amigáveis, sejam elas mais contenciosas, e principalmente o direito de preferência para que algum grupo majoritário de sócios, ou você mesmo, se for fundador, fundadora da empresa, possa recomprar a participação. Porque é importante você preservar aquela participação nas suas mãos. Eventualmente, você vai ter mecanismos contratuais no acordo de sócios ou de acionistas que estabelece ali uma reserva de participação que fica reservada para o partnership, de modo que não necessariamente você vai precisar recomprar aquela participação. Às vezes a própria empresa usa recursos do caixa para comprar e aquela participação fica reservada na tesouraria, digamos assim, para que outras pessoas que forem ingressar no programa possam assumir aquela participação. Mas é importante ter isso previsto no seu programa de partnership. Tá? O terceiro item são os métodos de resolução de conflitos, porque naturalmente você vai ter conflitos, afinal de contas estamos falando de pessoas, de seres humanos, com cabeças, com culturas, com uma visão de mundo diferente, com toda uma cosmovisão que vai direcionar suas inclinações, suas crenças e decisões no dia a dia, e à medida que o tempo passa e o partnership é naturalmente um programa de longo prazo, as opiniões das pessoas podem mudar, e isso pode gerar divergências, pode gerar conflitos. Se você não prever métodos para resolver esses conflitos, você invariavelmente vai passar por problemas críticos que podem impactar muito a sua empresa. Então, prever isso é fundamental dentro do seu programa, porque vai garantir que tudo possa fluir de forma muito mais perene e suave. O quarto item são as hipóteses para exclusão do programa. Não é porque uma pessoa entrou no seu programa de partnership e até está se desempenhando bem, está cumprindo os requisitos, batendo as metas, que ela não possa cometer um vacilo, que ela não possa cometer uma falta grave, uma situação ali. Vou dar um exemplo muito simples. Ela pega uma propriedade intelectual da empresa e vende para terceiros, ou compartilha de forma irresponsável e proposital com alguém que é um competidor, ou ela de repente se associa a práticas de corrupção. Todas essas situações são situações que podem configurar uma falta grave que implica no afastamento dessa pessoa, numa exclusão dela do programa de partnership. Isso deve estar no plano do partnership e nos contratos que essa pessoa vai firmar. Seja o documento de adesão ao programa, seja o próprio acordo de sócio, que é fundamental no modelo de partnership. Então, essas cláusulas fazem parte da composição do seu programa e deixá-las de lado ou ignorar a importância delas vai te causar vai te causar sérias dores de cabeça. Por fim, as obrigações mais comuns de todo contrato, que a gente sempre recomenda para os nossos clientes aqui, que também não podem faltar no partnership, como confidencialidade. É importante estabelecer prazo, determinação ou territorial ou de abrangência para aquela cláusula, mas é importante definir, inclusive, penalidades
para o descumprimento da confidencialidade. Não concorrência, famoso não compete. Cláusula de não solicitação, para essa pessoa não aliciar pessoas da sua própria empresa para trabalhar com ela em outro projeto, ou aliciar clientes, eventualmente. Isso não pode acontecer. Cláusulas de propriedade intelectual, cláusulas de proteção de dados, cláusulas de anticorrupção. Essas cláusulas são comuns em contratos de natureza um pouco mais séria, mais sensível, né? E contratos de natureza societária têm essa característica, e o partnership não está distante disso. Então é importante se preocupar também com estes itens. Tem um negócio muito legal do partnership, que, como eu mencionei lá no início, eu dei um spoiler, que é a participação flutuante. Em um modelo de partnership, é bem tranquilo você majorar uma participação, aumentar uma participação de alguém que faz parte do programa, por qualquer motivo. Deixa eu silenciar meu computador aqui, porque tá complicado. Quem tá me mandando mensagem, inclusive, é meu editor, que tá editando esse vídeo aqui. Meu editor tá bem animado. Mas falando aqui da parte da participação flutuante, tem como você aumentar e diminuir a participação de alguém que está no programa, de acordo com o desempenho. Lembra que eu falei que o partnership está muito associado ao desempenho da pessoa, ao mérito, ao alcance de metas e objetivos, ao cumprimento de indicadores que foram estabelecidos? Se uma pessoa não cumpre num determinado período, ela pode ser reduzida em sua participação, assim como se outra pessoa cumpre e supera expectativas, você pode majorar o dela. Esses critérios têm que estar estabelecidos no seu contrato, no seu programa de partnership, e também é importante que você estabeleça um comitê, que é até um dos itens que a gente vai falar depois, logo mais, dos passos para você implementar o partnership. Você tem que ter um comitê que pode ser um bloco de decisão ali dentro da própria companhia, então pessoas que, somando a participação de cada uma, compõem uma maioria, bloco de votação, ou mesmo o próprio comitê que você vai estabelecer para definir se uma pessoa vai majorar ou diminuir a participação dela dentro da empresa. Então, isso tem que estar estabelecido. Não pode deixar a revelia, não pode ser algo subjetivo. Tem que ter critérios para que isso aconteça, porque o partnership tem total relação com desempenho. Se você pune alguém diminuindo a participação e essa pessoa, de repente, tem argumentos, provas e elementos que vão mostrar que isso foi injusto ou que você fez isso por um motivo totalmente pessoal, subjetivo, você pode ter dor de cabeça. Isso pode ser judicializado e aí vira um pepino assim gigantesco. Você não vai querer isso. Avançando aqui, pessoal, nossos itens aqui do programa de partnership, eu vou falar de 3 vantagens que particularmente eu considero que são as mais relevantes do programa, que todo mundo deveria considerar na hora de implementar e deveria considerar na hora de tomar a decisão de montar um partnership. O primeiro delas é o alinhamento de objetivos. Você tem que considerar elementos quase de cultura das pessoas que você quer trazer. Qual que é o comportamento das pessoas que você quer trazer para o seu programa? Qual que é o perfil cultural delas? Não é que você vai trazer pessoas homogeneamente, né? Eu só quero um perfil de pessoa aqui dentro. Mas é porque é importante que essas pessoas que vão entrar no partnership, dado que ele é um modelo de longo prazo, tenham visão de longo prazo. Olhem para a empresa visando o longo prazo, visando os resultados de longo prazo, olhando para as conquistas que devem ser alcançadas. E isso não é qualquer pessoa que vai ter, não é todo mundo que vai ter senso de dono. Você pode incutir qualquer coisa que você quiser na cabeça de alguém que talvez você não convença ela de que ela vai ter senso de dono. Isso é quase algo que é conquistado pela pessoa, está dentro dela e você, através de uma liderança bem estabelecida, consegue cultivar dentro das pessoas esse instinto, né, de senso de dono. Mas o partnership deve ser reservado para pessoas estratégicas e esse alinhamento de objetivos é importante porque ele, quando você implementa, vai apegar, vai grudar ainda mais o alinhamento dessas pessoas, o que elas buscam com o que a empresa busca. E isso é muito bom porque isso melhora muito os resultados da companhia de um modo geral. O segundo item é a possibilidade de flexibilização que o partnership propõe. Como eu mencionei, você pode majorar, pode diminuir, pode estabelecer uma cláusula de vesting específica ali para quem vai participar do partnership, pode implementar mecanismos que vão viabilizar uma participação nos resultados da empresa dentro do partnership, porque o partnership, ainda que seja um modelo de gestão, ele é muito, muito mais do que isso. Ele também é um modelo de composição de remuneração. E ele traz essa flexibilidade que é muito legal. E terceiro, o engajamento, o senso de dono, que é o que basicamente todo empresário, empreendedor que quer implementar o partnership olha e ambiciona quando vai implementar esse modelo. Ele tem esse potencial se feito da maneira correta. Lembrando que é muito importante você ter a ajuda de alguém que tenha experiência com isso para montar o partnership para sua empresa, adaptando a sua realidade. 3 passos que você deve considerar na hora de implementar o seu partnership. O primeiro deles é a definição das metas e critérios. Como eu falei lá no início, isso é uma parte fundamental. O primeiro passo
tanto os critérios para a pessoa entrar no partnership, aquela chavinha para ela abrir a porta, quanto as metas que ela tem que alcançar para que a participação vá sendo aumentada gradualmente. Segundo ponto, criar documentação. Então, o programa de partnership tem regulamento que deve ser criado. Você tem que estabelecer contratos de adesão ao programa. Você tem que fazer um acordo de sócio se não tem ainda. Se tem um acordo de sócio, tem que adaptá-lo para que ele comporte o programa de partnership. Pode ser um acordo de acionistas também, se você já é uma sociedade anônima. Você tem que implementar documentos de contrato de cessão de cotas. Você tem que avaliar questões de compliance que são relevantes para documentação, então política anticorrupção, código de ética e conduta pode ser necessário dependendo do perfil da sua empresa, do segmento de mercado onde você está. Então, todos esses elementos vão compor uma estrutura de governança societária que vai abraçar o partnership e fazê-lo funcionar. E para fazer isso, lembrando, é importante ter a ajuda de alguém que tem experiência com isso. E o terceiro item desses passos iniciais para a implementação do partnership é a formação do comitê, que eu falei para vocês que é muito importante. Esse comitê pode ser formado pelos sócios, ou pelos sócios majoritários, ou pelos sócios e mais alguém que tem alguma relevância, ou pelos sócios e um conselheiro da empresa, os conselheiros do board de advisors da empresa. Aí depende bastante. A consultoria que alguém pode te dar, inclusive é o que a Safe faz, vai te orientar sobre quem é dentro da empresa a pessoa mais adequada para compor esse comitê. Porque, como eu disse, o comitê é que vai tomar decisões a respeito, inclusive, da alteração do próprio programa de partnership. Porque não é porque você fez ele hoje que ele vai ficar 15, 30 anos igual. Você pode, se fazer necessário, você alterar o modelo. Mas quem vai ter autonomia para tomar essa decisão não é os sócios, é o comitê responsável pelo programa de partnership, que pode se confundir com sócios ou não. Tudo isso vai fazer o seu partnership ter muito mais eficácia, muito mais eficiência e vai trazer para você os resultados que você espera com a implementação desse programa arrojado de composição de remuneração e de modelo de gestão. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo mais denso, eu sei, o conteúdo mais pesado, mas é relevante, é importante. Eu preferi trazer isso um pouco mais pautado, mais organizado, para que você possa ter clareza a respeito desse modelo e possa implementar de forma justa na sua empresa, de forma relevante. Lembrando que a Safe Consultoria tem uma composição, uma banca de advogados que pode ajudar você a implementar o programa de partnership. Falar com o nosso time não custa nada. Você pode entrar no nosso site, pode clicar nos links que tem aqui na descrição para falar com o nosso time, agendar uma reunião para a gente entender o seu negócio, direcionar você melhor, fazer uma proposta para você implementar o programa de partnership com a nossa ajuda. Nosso time vai te auxiliar em todo o processo, criando a documentação, te ajudando a definir termos, critérios. Como nós temos uma visão de mercado muito legal por estarmos nisso há bastante tempo, a gente consegue te ajudar com elementos que fogem à parte apenas jurídica. Nós, inclusive, nos orgulhamos muito de associar técnica jurídica com visão de mercado. Então, isso vai ter total diferença na implementação do seu partnership. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, porque é muito importante. E se inscreve também, né? Se você acabou de chegar no canal, já percebeu que aqui é porrada, é só conteúdo bom. E eu quero produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Então, é muito importante que você me dê esse feedback, deixando o seu like, deixando seu comentário e compartilhando o vídeo, para que ele possa chegar a mais pessoas, se inscrevendo também para receber os próximos conteúdos. Até a próxima!